Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre o propósito de vida, né? Como identificar o propósito de vida. Você já parou para pensar? Você já se perguntou alguma vez qual é o propósito de vida? Para que eu vim nessa terra? Para que eu nasci? Ah, se eu tive uma vida tão terrível, tão difícil, tão ruim, mas para quê? Né? E tudo tem um propósito, tudo faz parte do propósito de vida, né? E às vezes a gente sofre tanto, até mesmo dores físicas, né? Porque provém do emocional, porque a gente tenta fugir do propósito, a gente tenta ir contra o propósito, né? Tá tudo certo, nós como psicanalistas, espiritualistas, nós sabemos que tá tudo certo do jeito que tá, faz parte do processo evolutivo, mas quando você ganha consciência, você começa a entender, né, qual realmente é o seu propósito, para que você veio, para que você veio se manifestar, né? E eu vou dar umas dicas aqui para vocês, como descobrir qual é o seu propósito. Primeiro, autoconhecimento. Mas como assim, Luiz? Isso, né? A maioria das pessoas não se conhece. A maioria das pessoas não sabem qual é o seu temperamento, qual é a sua personalidade, né, do que gosta, do que realmente atrai, do que realmente a pessoa não sabe, né? E por exemplo, eu já falei aqui no canal sobre os temperamentos, né? Depois você dá uma olhada, eu vou deixar aqui no card, sobre os 4 temperamentos, né? E a gente vai falar também dentro dos temperamentos dos elementos da natureza, né? Cada temperamento é representado por um elemento. E, por exemplo, o colérico ele é representado pelo fogo, o sanguíneo é representado pelo ar, o melancólico é representado pela terra e o fleumático é representado pela água. E quando a gente olha esses elementos, a gente já identifica qual é o elemento predominante, né? Porque na verdade nós temos os 4 elementos dentro de nós, mas um predomina e depois tem um segundo também que está ali junto e 2 mais fraco. A gente já consegue identificar mais fácil qual é o propósito, né? Por exemplo, eu vou falar da água. Por exemplo, a água, eu tô com um copo aqui, ó, eu coloco essa água nesse copo, então ela tomou o formato desse copo. Mas se eu pegar essa água aqui e colocar numa jarra, vai formar o formato da jarra. Se eu colocar num balde, forma o formato do balde. Então a água ela é adaptável, ela se adapta, ela se adequa, né? Então as pessoas que são regidas pelo elemento água, elas vão estar ligadas a coisas que são adaptáveis. Então elas vão ter mais facilidade para lidar com pessoas, elas vão conseguir passar por coisas mais difíceis, no caso pessoas mais difíceis perto delas, mais difíceis, ninguém é mais difícil, mas pessoas que têm um temperamento, por exemplo, colérico, às vezes essa pessoa vai atrair, que é um temperamento mais forte, porque essa pessoa ela consegue adaptar nas situações. Então talvez na vida dessa pessoa, ela vai passar por problemas financeiros, que ela consegue adaptar, ela vai conseguir passar, né, por vários problemas na vida, porque ela é adaptável, mas ela também vai, como ela é adaptável e ela consegue também enxergar aquele ali, a solução no problema, ela consegue também trabalhar aquilo. E ela pode, através dela trabalhando aquilo, outras pessoas se inspirar nela para que possa também ser trabalhado. Uma coisa também que tem quem tem elemento água é muito forte, é o medo, né? Eu estou falando assim porque eu, por exemplo, eu sou do elemento água, meu predominância, eu tenho muito medo. E enquanto eu não aceitava que eu tinha medo e eu queria ser forte o tempo todo, eu me dava mal, né? Acontecia coisas na minha vida que eu ia tentar fazer, porque como eu tenho medo, eu demoro mais para fazer. Porque eu tenho medo, então eu vou pensar, vou analisar antes de fazer, porque eu tenho medo. Então o medo para mim é fantástico. Então eu como fleumático, eu me conheço que eu tenho medo, eu sou do elemento água e eu me aceito. E aí tá tudo legal. Mas vem a minha esposa, por exemplo, que é do elemento ar. O elemento ar, ele já é o elemento que traz alegria, né? Quando você, por exemplo,
que é o ar? Vamos pensar, o ar, respira assim, ó. Não traz uma alegria, não traz um bem-estar? Então o ar é esse. A pessoa regida pelo elemento ar, ela sempre vai ter alegria com ela. A pessoa, ela consegue enxergar os pontos positivos das coisas, né? Consegue sempre ser mais bem-humorada. Então essa pessoa talvez ela consiga trabalhar num lugar, numa casa de shows, por exemplo. Ela vai ter muito mais facilidade para trabalhar numa casa de shows, fazendo as pessoas rirem, do que uma pessoa do elemento água, por exemplo, ou uma pessoa do elemento terra ou outro elemento, né? Então, mas se essa pessoa, por que então às vezes essa pessoa ela é do elemento ar e ela não está ali fazendo as outras pessoas rirem, fazendo as outras pessoas se alegrarem, trabalhando com alegria? Porque essa pessoa pode ter um bloqueio emocional, ou talvez essa pessoa ela está tentando ainda se encontrar o propósito dela, e isso atrasa, né? Isso ela fica, como ela está tentando, ela vai mudando de emprego, fica não gosta, fica não gosta. Quando ela chega ali, ela faz o que ela nasceu para fazer, né? Você já ouviu alguém falar assim, eu nasci para fazer isso? Então, ela achou o propósito. Tá? E o nosso propósito ele tem a ver com tudo. O nosso propósito ele tem a ver com o nosso trabalho, a nossa vida profissional, ele tem a ver com o sentimento, ele tem a ver com uma área conjugal, tudo está relacionado ao nosso propósito, né? Uma pessoa de terra, por exemplo, a terra, eu plantei um moranguinho tem 1 ano atrás, hoje que ele está dando. Então a terra, ela é mais centrada, ela demora mais para produzir, mas quando ela produz, hoje os moranguinhos estão lindos. Então a pessoa de terra, ela vai demorar mais para produzir, ela vai ser um pouquinho mais lenta, ela vai produzir, né? E às vezes a terra, ela não vai estar fértil, ela vai estar difícil, ela precisa ser tratada, entendeu? Então, por exemplo, a terra é uma pessoa que às vezes ela vai ser um grande músico porque ele vai escrever uma música, ele vai compor uma música espetacular ali, só que ele escreve, não tá bom, rasga e joga fora. Escreve, não tá bom, rasga e joga fora. Porque a terra precisa ser tratada. Então a pessoa de terra, ela precisa ser tratada. Tudo que ela vai fazer, ela é detalhista, ela é perfeccionista. A pessoa que tem o elemento terra como predominância, ela é mais minuciosa, mais detalhista, ela consegue enxergar. Então o propósito de vida dessa pessoa vai ter a ver com coisas que precisam de detalhes. O propósito de vida dessa pessoa vai estar a ver com aquilo que mexe com o interno, com o introspecto, porque a pessoa de terra ela é mais centrada, ela tem mais introspecto. E sabe o que acontece? Às vezes uma outra pessoa, uma mãe, um pai, alguém fala, vai fulano, vai, você tem que ser mais assim, mais assim. Aí a pessoa destempera, sai daquele temperamento dela, sai daquele elemento que ela veio para manifestar e não se encontra na vida. Aí faz um concurso, às vezes não está feliz naquele concurso, vai para o emprego, vai para outro, tem um relacionamento assim, tem um relacionamento assado e não dá certo. Por quê? Porque está fora do propósito, está fora do que ela veio para funcionar. Nós funcionamos, né, daquela forma. Não tem como você pegar um liquidificador e querer que ele funcione igual uma batedeira. Ele vai funcionar igual um liquidificador. A batedeira vai bater. O liquidificador, ele vai bater também, só que a batedeira vai bater ali de uma forma para fazer um bolo, né? Para fazer uma coisa, um suspiro. O liquidificador, ele vai bater um suco, por exemplo. Então, não tem como. Não tem como, se a pessoa veio para manifestar terra e ela se encontrar no propósito de ar, né? Mesmo que ela se encontre no humor, por exemplo, que é o ar, ela vai colocar um introspecto no humor, ela vai colocar aquela melancolia, porque ela veio para manifestar terra. E tem o fogo. O fogo vem para quê? Para queimar. São os coléricos, o fogo vem para queimar. Só para queimar? Não. O fogo vem para aquecer. O fogo vem para ferver a água, né? Então olha que barato. Às vezes uma pessoa que é de água, igual eu, por exemplo, a minha mãe é de fogo. Então eu precisava vir numa mãe de fogo para me ferver um pouquinho, para me acelerar um pouquinho, para eu conseguir manifestar alguma coisa aqui. Eu precisava disso.
Então não tem nada errado, não tem nada errado com sua mãe, não tem nada errado com seu pai, não tem nada errado. O que está desajustado, muitas vezes, é o propósito. Porque você é de um. Então, se você entender qual é o elemento, né? O elemento fogo, ele é rápido, ele é prático, ele é ativo. Então, o elemento fogo, muitas vezes, a pessoa do elemento fogo, ela está relacionada a um propósito de liderança, liderar grandes massas, porque ele tem essa atitude, ele tem essa força, essa garra. Entende? Entende que esse assunto aqui dos temperamentos, que eu já falei aqui para vocês no canal, ele tem tudo a ver com tudo, faz parte do autoconhecimento. Se você se conhece, você se aceita como você é, você consegue cumprir o seu propósito? É mágico, é lindo, é maravilhoso, gente. É isso que acontece. Entendeu? Então, descobre qual que é o seu elemento que você veio manifestar e começa a raciocinar. Quando você era criança, porque quando a gente é criança, a gente é mais honesto com a gente mesmo, a gente não tem tanto bloqueio, então a gente sonha com aquilo que já é o nosso propósito. E quando a gente cresce, a gente vai se perdendo, porque a gente quer olhar o outro, a gente compara com o outro, tem os bloqueios emocionais. Mas pare e pensa, você não está dando conta disso sozinho? Vem comigo. Pessoal, eu sou psicanalista, espiritualista. Aqui a gente trabalha com o inconsciente, sou humanoterapeuta, tenho técnicas energéticas para desbloquear. A gente faz análise de temperamento, a gente faz análise personalizada do temperamento, estuda, volta, olha o inconsciente, tá? O que está acontecendo, o que mudou aí, aonde que foi, né, que aconteceu, e aí você se encontra. Hoje, por exemplo, eu posso dizer, eu me encontrei como água, que é o que eu vim para me manifestar. E antes a minha vida não andava, por quê? Porque eu queria manifestar como fogo, eu queria manifestar como ar, eu tenho um pouquinho de ar, que é o meu segundo, né, por isso que eu tô aqui falando, porque o ar fala muito, mas o principal é a água. Eu demorei muito para vir fazer esse vídeo aqui, porque eu sou água. Por quê? Porque eu ficava pensando como que eu ia fazer, planejando, esperando, porque faz parte do meu temperamento. E se eu fizer a coisa muito rápido, como não faz parte do meu temperamento principal, do meu elemento principal, que é a água, não dá certo. Não está na hora, as coisas vai além da hora. Mas uma outra pessoa, por exemplo, um colérico que é elemento fogo, ele já vai fazer mais rápido. Se ele já querer fazer as coisas lento, não vai dar certo. Ele já não vai conseguir achar o propósito dele. Entendeu? É fácil, é simples, é só olhar para si. Todas as respostas estão dentro de nós, eu sempre falo isso. Mas se você não está conseguindo sozinho, vem comigo. Não esquece de se inscrever no canal, dê o seu like, acione o sininho para você receber todas as notificações. Aqui tem vídeo todos os dias, nós falamos de assuntos como este, como de relacionamento, vários assuntos, todos relacionados à psicanálise e espiritualidade, também a técnicas do humanoterapeuta e círculo da vida. Vem com a gente, obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos. Valeu e até a próxima.